Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possuía uma resistência RD igual a R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V sobre R mais L, em qual dos circuitos a lâmpada queimará? E aí ele mostra a imagem, mostra as alternativas, e aproveita esse momento agora da vinheta para se inscrever aí no nosso canal, dá um like nesse vídeo aí também, dá um joinha nele e continua acompanhando nossas resoluções do Aulas a Mais. Após a vinheta, resolução. Então é o seguinte, para resolver essa questão a gente tem que pensar quais são as informações principais que a gente consegue tirar do enunciado. Primeira coisa que ele fala é que teve um problema no resistor e aí a resistência original, que era de R, virou o R sobre 2, que são esses RDs que estão representados aqui nas nossas figuras. E o que ele quer fazer é avaliar se em cada um desses cenários, ou seja, se em cada uma dessas montagens, a corrente que passa pela lâmpada em cada um desses casos, se ela é maior, menor ou igual a uma corrente máxima que ele deu na questão. Essa corrente máxima eu vou chamar de Imax e vale V sobre R mais E. E essa corrente ela é referência, ela vai fazer parte da nossa análise até o final da questão. Então o que eu vou fazer daqui para frente é analisar cenário a cenário, fazendo então uma análise de resistência equivalente para depois entender qual que é a corrente I que passa em cada um dos casos. No primeiro I1, no segundo I2, no terceiro I3. No primeiro caso, qual que é a resistência equivalente que a gente tem nesse circuito? A gente tem dois resistores RD, cada um deles vale R sobre 2, que em série somados dão R, de modo que a resistência equivalente é R, mais L, que é dessa lâmpada. Logo, a corrente I1, que é a corrente total que passa por esse circuito, ela pode ser calculada como tensão sobre resistência equivalente, ou seja, V, que é a tensão R mais L, que é a resistência equivalente do circuito como um todo. E essa corrente que a gente chama de I1 é uma corrente que é exatamente igual à nossa corrente máxima que foi dada no problema. E o enunciado disse que a lâmpada vai queimar toda vez que a corrente for maior que a corrente máxima. Nesse caso, a gente acabou de descobrir que a corrente é igual à corrente máxima. Se ela é igual, consequentemente, ela não é maior, obviamente, certo? Então, se ela não é maior, ela não queima, ela se mantém funcionando. Então tá tudo bem com a lâmpada na situação no cenário 1. Vou analisar o cenário 2 do mesmo jeito, calculando também a resistência equivalente. A resistência equivalente no cenário 2 é uma resistência que envolve esses dois em paralelo, ou posso dizer que é R sobre 2 paralelo com R sobre 2, de uma maneira mais simplificada aqui, tudo isso em série com o resistor L. E fazendo essa conta de resistência equivalente para os resistores em paralelo, né, eu estou aproveitando para fazer da maneira mais rápida possível. Você ia ter que fazer lá o produto pela soma dos dois resistores, ou sabendo que os resistores são iguais, a gente simplesmente repete e divide por 2, de modo que isso aqui é R sobre 4 mais L. E aqui, gente, a gente tem que ter atenção com as informações aqui. Olha só, essa resistência equivalente já é uma resistência que é menor que aquela outra obtida na primeira situação. O que significa que se ela é menor, quando a gente fizer a mesma conta, olha só, a corrente I2 é uma corrente que pode ser calculada como potencial sobre a resistência equivalente, que nesse caso é R sobre 4 mais L. E aqui a gente tem que ter cuidado, vamos lá. Na primeira situação, ou na corrente máxima, o que a gente tem é R mais L. O que a gente tem aqui agora na segunda situação é R sobre 4 mais L, de modo que esse denominador aqui, ele é menor que esse denominador aqui. Então, quanto menor o denominador, numa fração, a gente pode dizer que o resultado dessa fração vai ser maior. O I2, ele acaba sendo maior que a corrente máxima, ou seja, no segundo caso, nós teremos a lâmpada queimando, visto que a corrente I2 é maior que a corrente máxima permitida aí por essa lâmpada. E a mesma coisa tem que ser feita por último para a terceira montagem, então, resistência equivalente de novo. Agora, tomando cuidado que a resistência equivalente aqui, a gente tem que perceber que não precisa fazer a resistência equivalente do circuito como um todo, porque a gente pode pegar simplesmente o ramo de cima para fazer a resistência equivalente. Então, quando eu olho aqui somente para o ramo de cima, o que a gente tem é RD em série com a lâmpada L aqui. Então eu posso dizer que essa resistência equivalente é R sobre 2 mais L. Mas Taif, por que você está pegando só o ramo de cima? Porque tá tudo em paralelo. Então eu posso dizer que essa tensão V fornecida pelo gerador, ela é a mesma nesse ramo do circuito e nesse ramo do circuito. Como eu quero descobrir somente a corrente que passa pela lâmpada, eu não quero descobrir a corrente total do circuito. Nesse caso eu só quero o I3, eu só preciso calcular então a corrente que passa neste ramo. Portanto, eu posso calcular o I3 como sendo tensão total
que é a tensão V nesse ramo, sobre a resistência equivalente do ramo, que acaba sendo R sobre 2, mais L, como a gente acabou de calcular. E de novo, nós temos um denominador aqui que se mostra menor que o denominador da corrente máxima. Se o denominador é menor, a fração como um todo é maior em seu resultado. Então, o I3 é maior que o I máximo, ou seja, esta lâmpada também queimará aqui, de modo que duas lâmpadas queimarão dentre as três, e são a lâmpada 2 e a lâmpada 3, fazendo com que todas essas alternativas saiam, sobre somente a alternativa D na nossa questão. Uma questão muito boa aí da FUVEST, uma questão de resistores, mas que envolvia você fazer com muita calma as contas. Aqui no final, uma complicação um pouco maior, porque você precisaria perceber que essa corrente I3 aqui precisa ser calculada, então não precisaria da resistência do circuito como um todo. Então, uma questão que exigiu uma boa leitura aí de elétrica, né, de eletrodinâmica aí do candidato. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu joinha aí no vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e falar pra todo mundo, pra gente continuar gravando e trazendo conteúdo bom pra vocês, beleza? Muito obrigado, tchau!